Boa tarde, meninas. Hoje nós vamos falar sobre 2 jardins. Hoje nós vamos fazer um passeio, 2 passeios. Por enquanto é virtual, mas logo estaremos fazendo esse passeio no jardim mesmo, presencial, tá bom? Então, primeiro vamos ver o que tem o Inhotim. Aquelas que já conhecem o Inhotim, tenho certeza que vão ficar com vontade de voltar. Eu sou uma delas. E as que não conhecem ainda, nós vamos dar algumas dicas aqui de como aproveitar melhor o Inhotim, tá bom? Então, vamos lá. O maior museu a céu aberto do mundo. Eu tirei as informações mais importantes do site oficial deles, que é o inhotim.org.br. Aqui está uma vista daquela palmeira Bismarck e dos painéis do Oiticica. Essa é uma obra de arte contemporânea. Origem do nome Inhotim. Então, o que significa Inhotim? Inhotim tem origem no nome do antigo proprietário de terras da região, um geólogo inglês conhecido apenas como Timothy, ou Tim, que no século XIX instalou-se nos arredores da cidade. O tratamento dado ao proprietário partiu de Senhor Tim, derivando para o típico da época Inhotim, que se tornou finalmente Inhotim, denominação que se estendeu à sua fazenda, como Vila do Inhotim, e acabou por dar nome à localidade. O Instituto Inhotim é um museu de arte contemporânea e jardim botânico localizado em Brumadinho, Minas Gerais. Reconhecido como organização da Sociedade Civil de Interesse Público, o CIP, pelo governo de Minas Gerais em 2008. Então, o Inhotim é uma entidade privada, sem fins lucrativos, mantida com recursos de doações de pessoas físicas e jurídicas, diretas ou por intermédio das leis federal e estadual de incentivo à cultura, pela bilheteria e realização de eventos. Idealizado desde a época de 80 pelo empresário mineiro Bernardo de Melo Paz, do solo ferroso de uma fazenda da região, nasceu em 2006 um dos maiores museus a céu aberto do mundo. Então, o Bernardo Paz herdou da família dele essa fazenda que antigamente era uma mineradora. Sua localização privilegiada entre os ricos biomas da Mata Atlântica e do Cerrado e as paisagens exuberantes ao longo dos 140 hectares de visitação proporcionam aos visitantes uma experiência única que mescla arte e natureza. Cerca de 700 obras de mais de 60 artistas de quase 40 países são exibidas ao ar livre e em galerias, em meio a um jardim botânico com mais de 4.300 espécies botânicas raras vindas de todos os continentes. O transporte interno é feito por carrinhos elétricos em rotas pré-determinadas pelo parque, mas os carrinhos elétricos, aqueles gratuitos que estão à disposição dos visitantes no parque, eles percorrem apenas algumas rotas para você chegar até as galerias mais distantes. Mas no miolo ali do jardim, dá para fazer perfeitamente a pé. As obras ficam muito próximas umas das outras, e o jardim é por todo lado, né? Por todo lado temos os jardins. Podemos apreciar os jardins. Funcionamento: sextas, sábados, domingos e feriados durante a pandemia. Por hora, nessa semana está fechado. Ele vai reabrir no dia 7 de maio.
O valor baixou para R$ 30. As visitas guiadas pelos educadores do Inhotim, elas têm início às 11 horas e 14 horas, com duração de 90 minutos. Então, para quem quer fazer a visita guiada com um educador, você chega na recepção às 11 horas ou às 14 e é só acompanhar o grupo. Você pode também marcar com educadores especialmente para um grupo definido por você. E relembrando, o carrinho elétrico, para quem quiser só andar no carrinho, ele pode ser alugado por 1 hora ou por um dia inteiro. Alimentação você pode fazer em um restaurante lá dentro, café, hamburgueria, sucos e pizzaria. Então, aqui está o mapa do Inhotim. Então, a entrada é aqui, a recepção fica aqui. Aqui tem a rota rosa. Aqui tem um ponto de carrinho elétrico. Então, você simplesmente ficar no ponto, o carrinho passa a todo instante, ele te leva até essas galerias mais distantes aqui, ele te deixa, volta, levando outras pessoas. Você faz a visita na obra o tempo que você quiser. Você fica lá o tempo que você quiser. Na saída, é só chegar no ponto novamente, espera minutos, já vem outro carrinho e te leva até ali. Aqui tem a rota amarela, que vejam que é bem no meio do jardim, e a rota laranja, a maior, né? Então, esses pontos mais distantes aqui, dá para ir a pé também. Mas aquelas que preferem ficar visitando por mais tempo aqui no meio, pode pegar o carrinho para essas obras mais distantes. Esse é um carrinho elétrico, então sempre tem um motorista. E é só, ele para no ponto, aqui é um ponto, e você sobe, diz aonde que você vai, porque na rota que ele faz tem várias obras. Então, se você quiser ir até o final, desce no final, pode voltar a pé, né? Então, você escolhe ali o jeito que acha melhor para você. Arte contemporânea. O Instituto Inhotim conta com um acervo de arte contemporânea com foco em instalações e obras de grande escala, mas composta também por esculturas, fotografias, vídeos, performances, desenhos e pinturas que datam desde a década de 60 até os dias atuais. Cerca de 560 obras de aproximadamente 60 artistas de 38 países diferentes estão em exibição atualmente. As 19 galerias permanentes apresentam obras de Tunga, Cildo Meirelles, Miguel Rio Branco, Hélio Oiticica e Neville da Almeida, Adriana Varejão, Doris Salcedo, Vitor Grippo, Matthew Barney, Rivane Impronunciável, Valesca Soares, Doug Aitken, Marila Dardot, Lígia Pape, Carlos Garaycoa, Carol Dunham, Cristina Iglesias, William Kendrick e Cláudia Andujar. Aprecie também as exposições virtuais. Então, se você entrar naquele site que eu mostrei no início ali da apresentação, eles têm ali as exposições virtuais. É bem interessante. Aqui está uma obra. Esta obra chama-se O Som da Terra, aqui está o artista. Então, essa terra aqui, ela faz parte da obra. Então, aqui foi feito um buraco que fica bem no meio dessa edificação aqui. O buraco tem uns 30 centímetros de largura por 80 metros de profundidade. E se você chegar bem pertinho ali do buraco, colocar o ouvido ali, você ouve o som da terra. Mas também, se você, aqui tem uma mureta em toda a volta, você pode sentar ali dentro, né?
e ouvir. O som é um pouco mais suave do que se você encostar o ouvido lá no buraco, mas dá para ouvir. Então, você pode ficar ali o tempo que você quiser ouvindo aquele som da terra. Esta é outra obra. Então, aqui são 40 alto-falantes com vozes de tenores, barítonos e baixos. E uma menina, uma garota. Então, aqui é um moteto, composição polifônica medieval, desta artista aqui. Então, você vai andando na frente desses alto-falantes e você ouve cada voz separadamente. É uma obra, assim, muito emocionante. E ali no meio tem uns bancos onde você pode sentar e ali você ouve o conjunto, né? É emocionante, gente. Essa obra, para mim, assim, é uma das favoritas. Ela toca profundamente, é muito bonito. Essa é uma outra obra, ela é um painel e representa o cotidiano ali da localidade. Então, existem, inclusive, pessoas que se reconhecem aqui, né? Que trabalham ali no Inhotim e se reconhecem aí nesse painel. O Jardim Botânico. O acervo botânico do Instituto Inhotim é único. São cerca de 4.300 espécies, parte delas organizadas em 8 jardins temáticos para exposição ao público. Toda essa diversidade faz o Jardim Botânico do Inhotim uma excelente plataforma para estudos científicos, educação ambiental e ações de conservação dentro e fora do seu ambiente natural, que favorece a replicação de muitas espécies, algumas delas já sob risco de extinção em seu habitat. As famílias botânicas mais representativas, 23% de Arecácea, que são as palmeiras, 11% Arácea, filodendros, antúrios, etc., normalmente aquelas plantas que sobem nas árvores, né? 10% orquidácea, 4% bromeliácea, além de forte representatividade de cactácea e acantácea. Acantácea são mais os arbustos, mas não é só isso que tem, né? Tem planta, como ele falou aqui no início, como está registrado, são 4.300 espécies diferentes. Jardins temáticos. Tem o Jardim de Veredas Tropicais, inspirado no livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Apresenta buritis, dendezeiros, macaúbas, etc., distribuídos por uma área de 6.000 metros quadrados. As veredas são tipicamente brasileiras e estão ligadas ao bioma do Cerrado. Tem também o jardim pictórico. A paisagem, jardim pictórico é quando a paisagem lembra uma pintura. Então, aquela primeira imagem que a gente colocou aqui da palmeira azul e a obra do Oiticica atrás, aquilo parece uma pintura. Então, aquilo faz parte do jardim pictórico. Esse jardim pictórico a gente percebe mais assim na entrada do Inhotim. Jardim de todos os sentidos, nós vamos ver no Viveiro Educador. Jardim de transição, é um bosque com plantas dos 2 biomas. Jardim das orquídeas e jardim desértico, onde tem as suculentas e eufórbias. Então, aqui é o Jardim de Veredas Tropicais. É uma área de muita água, né? Onde as plantas são mais plantas que dão próximas à água. Jardim das orquídeas. Então, eles amarraram as orquídeas nas palmeiras, mas numa altura superior à altura das pessoas, por motivos óbvios, né? E aqui a maior parte é de orquídea walkeriana.
É até difícil de visualizar as flores. Aqui tem duas flores, ó, tá? E foram doadas por uma orquidófila bem importante aqui no Brasil, a Delfina Araújo. E essas orquídeas também têm reprodução delas, estão fazendo reprodução no Inhotim, lá no Viveiro Educador, que é aquela reprodução de laboratório, né? Nós vamos falar sobre isso. Aqui o jardim desértico, então onde tem as suculentas e as eufórbias, os cactos, né? Alguns destaques botânicos. Palmeiras. O Inhotim é basicamente um museu de palmeiras vivas. Segundo o site do Instituto, o Inhotim apresenta uma das principais coleções de palmeiras do mundo, com cerca de 1.400 espécies. Filodendros, aquelas folhas em forma de coração. Tamboril, árvore centenária do Inhotim. Pata de elefante, palmeira originária do México, armazena água no interior. Palmeira azul, originária de Madagascar. Eucaliptos, originários da Austrália, existem ali desde a época da mineradora. E samambaia gigante, alguns, né? Esses são alguns destaques. Então, esse é o tamboril, essa árvore gigante aqui, centenária, né? Nela estão muitas bromélias, orquídeas, é uma árvore mãe, né? E dá a impressão que ela abraça, né? Os galhos dela vêm assim e tomam conta desse espaço aqui. E aqui são feitos os eventos musicais. Então, as pessoas chegam, já vão sentando no chão aqui. É um local de muita tranquilidade, assim. E aqui ao lado, nós vemos um bosque de pata de elefante. Aqui a paxiúba, palmeira andante. Então, essa palmeira ela é diferente porque o caule dela não chega até o solo. Ela precisa de um tutor. Vocês conseguem ver os tutores aqui? Aqui no Inhotim, né, ela precisa de tutor, porque no ambiente natural ela dá muito em água, né, e daí no próprio lodo ali ela vai se firmando. Então, o princípio dela é assim, ela vai emitindo as raízes, e quando uma raiz toca o solo, é como se ela desse um passo, né? Ali do outro lado já tem outra raiz, aqui também tem. Então, e a raiz mais antiga, às vezes, quebra, apodrece. Então, é por isso que ela é chamada de palmeira andante. Aqui, os antúrios e filodendros, existem espécies maravilhosas, diferentes. Só apreciando mesmo para a gente ter uma noção da diversidade. Aqui, uma palmeira rasteira. Ela tem todas as características de palmeira. Aqui a tamareira anã, então observem a altura aqui em relação a essa mesa, ela está na saída de um restaurante, e ela é toda engalhada, né, cheia de galhos. A pesquisa que é feita no Inhotim. Então, no Viveiro Educador, sede do Jardim Botânico, pesquisas científicas e o cultivo de espécies contribuem para a construção do conhecimento, a sensibilização ambiental e a popularização da ciência. Nele está um laboratório de botânica, um espaço dedicado à conservação da biodiversidade e que trabalha para que espécies vegetais raras e de difícil cultivo possam ser propagadas. Banco de sementes. No espaço é feita a seleção de sementes e produção de mudas de espécies nativas. 2 câmaras frias preservam as sementes por longos períodos. São mais de 220 mil sementes de 34 espécies, todas nativas da Mata Atlântica e do Cerrado, disponíveis, olha, atenção aqui, disponíveis para troca ou doação para outros jardins botânicos, instituições e pesquisadores. Então, a importância do Inhotim, né? Além da pesquisa, tem o banco de sementes e tem o cultivo in vitro.
O cultivo in vitro é uma ferramenta valiosa para a propagação de espécies ameaçadas e de difícil cultivo. Atualmente, mudas de Cattleya walkeriana Gardner, orquídea nativa do Cerrado e ameaçada de extinção, são produzidas dessa forma no laboratório de botânica. Então, aqui está o viveiro educador. Então, aqui tem esses canteiros elevados. Aqui tem ervas aromáticas, temperos e muitas plantas diferentes, né? Paisagismo de Inhotim. Os jardins que começaram a ser construídos já na década de 80 contam com o projeto de Pedro Nering, que ainda hoje responde pelo paisagismo do Inhotim. Entre os anos 2000 e 2004, Luiz Carlos Orsini assinou o projeto paisagístico de 25 hectares. Esse Luiz Carlos Orsini é o mesmo que fez o projeto paisagístico do orquidário da Rosita, ali na Rua Mateus Leme. Hoje, o Instituto é referência nacional e internacional em paisagismo tropical contemporâneo. Então, aqui, só para vocês terem a ideia, é um espaço ali, uma trilha por onde a gente passa quando está passeando pelo Inhotim. Então, é todo assim, é todo cheio de... É um jardim. O tempo todo você está passando por jardim. A não ser tem uma área de mata, mais naquela região que fica mais afastada, né? Ali é mata nativa. Aqui é um outro quadro, né? Então, faz parte do Jardim Temático Pictórico. Esse é bem no centro. Os lagos de Inhotim são todos artificiais e são antigas cavas de mineração. Há 4 lagos, alguns de águas mais azuis e outros de água mais esverdeada. Essas cores se devem ao tipo de produto utilizado no tratamento das águas. Esse produto altera a coloração, mas não provoca danos à vida dos peixes. Então, você fica impressionada, porque realmente a cor chama atenção. A cor é impressionante. Educativo. Propor experiências, conversas e reflexões é o que move o educativo Inhotim. Lugar para visitantes, educadores, alunos e alunas se conectarem com os acervos de arte contemporânea e botânica. Aqui se trabalha de forma transversal e multidisciplinar. Os saberes, a perplexidade, o estranhamento e o encantamento ao se deparar com um dos maiores museus a céu aberto do mundo, por meio de ações educativas e projetos sociais realizados especialmente com a população da região de Brumadinho e Belo Horizonte. Espaço Ciência Inhotim. A ciência é ferramenta imprescindível para entender as questões ambientais contemporâneas. Foi a partir dessa premissa que o Instituto Inhotim criou esse espaço de atendimento a visitantes espontâneos, estudantes e professores, para a popularização do conhecimento científico e difusão de informações ambientais, de forma lúdica. Os encontros podem ocorrer nos jardins, no entorno de galerias, hall do teatro e outros locais. Em 2021, as atividades do Espaço Ciência têm o apoio da Volvo. Então, como eu falei, é particular, né? Então, ele vai buscando apoio e pulsa educação. Então, o Instituto, o Inhotim, o objetivo dele é educar, em primeiro lugar. Seja quem for, o visitante, estudantes, professores. E tem ainda escola de música, escola de cordas. Música para seus ouvidos e pelas mãos de jovens da região de Brumadinho. Escola de Cordas foi criada em 2012 para promover a formação musical gratuita em instrumentos de cordas, violino, viola, violoncelo e contrabaixo acústico, com o objetivo de evidenciar e ampliar o potencial artístico e o desenvolvimento sociocultural dos 80 jovens que participam do projeto. Orquestra de Câmara Inhotim. Depois de concluírem sua passagem pela Escola de Cordas, aos 18 anos,
Os jovens podem fazer parte da Orquestra de Câmara Inhotim, também aberta a estudantes de música de Minas Gerais, anualmente selecionados por meio de edital, composta por 25 estudantes de música, habilitados em violino, viola, violoncelo e contrabaixo, tem repertório de grande valor artístico, com obras de cânone erudito, música popular brasileira, folclórica e contemporânea. E ainda tem o canto coral. Encontros musicais do canto coral dão um tom a mais à vida de crianças, adultos e idosos. Então, além de toda aquela pesquisa que o Inhotim faz, de educação, do viver educador, ainda tem escola de música. E ainda tem os bancos para a gente apreciar. Então, esses bancos têm uns 200 bancos espalhados pelo Inhotim, são feitos a partir de árvores caídas na região. Então, tem banco de todo tipo, formato de árvore, um é diferente do outro, né? Então, a gente diria que para conhecer o Inhotim, que nem vai conhecer totalmente, a princípio seria interessante 3 dias. O primeiro dia para você visitar uma parte, o segundo dia outra parte, e o terceiro dia para sentar nesses bancos e apreciar, e ainda conhecer mais. Como a gente tem mais interesse na parte botânica, nesses 3 dias a gente não conhece toda a parte botânica, e ainda visita algumas obras de arte contemporânea. A gente também não consegue visitar todas as obras, né? Por isso que é interessante voltar e voltar e voltar. A gente sempre fica com aquele gostinho de ver um pouco mais. Então, está aí feito o convite, tá? Então, ele vai reabrir dia 7 de maio e é interessante formar pequenos grupos, já que a gente ainda está nessa pandemia, né? Mas a partir da próxima semana, da outra, a maioria já vai estar vacinada com as 2 doses, já dá para começar a pensar num passeio assim, né? Então é isso aí, fica aqui o convite. E agora a gente vai visitar o Jardim Botânico de Curitiba. Jardim Botânico Municipal Francisca Maria Garfunkel Richtbitter, de Curitiba. Ela foi uma das urbanistas responsáveis pelo plano de reurbanização que mudou a cara da cidade. Foi inaugurado em 5 de outubro de 91. Então, nesse ano, ele vai fazer 30 anos. Tem 17,8 hectares e é um dos pontos turísticos mais visitados de Curitiba. Então, eu só quero salientar que é municipal, certo? É municipal. Então, nós acabamos de ver um jardim particular que tem toda aquela obra, é gigantesco, e agora a gente vai ver esse municipal. Claro que... E eles têm mais ou menos a mesma idade, até Inhotim é mais novo, né? Mas, apesar dos pesares, até que esse Jardim Botânico nosso de Curitiba tem algumas coisas interessantes. Você sabe o que é um jardim botânico e qual a sua importância para a cidade? É uma área de proteção ambiental que abriga coleções de plantas silvestres, algumas em extinção, raras, que representam a flora local. Estas plantas são importantes para subsidiar pesquisas e projetos de conservação da biodiversidade. São coleções vegetais vivas, típicas de Curitiba, do estado do Paraná e do Brasil. Então, aqui está o mapa do Jardim Botânico, né? Então, aqui é a entrada. Nós estivemos visitando fazem 15 dias. Estava já nessa fase laranja da pandemia. E estava aberto, mas tinha poucas pessoas, então aglomeração em momento algum, né? A estufa estava fechada e o Jardim dos Sentidos
também estava fechado, mas o restante deu para visitar tranquilamente. E é gostoso passear ali. Até que me surpreendeu. Então, aqui é a legenda que tem no parque e as coleções vegetais. Então, tem as exóticas, araucarieto, bosque de preservação floresta com araucárias, jardim de plantas nativas, floresta umbrófila densa altomontana, Campos Gerais do Paraná, plantas aquáticas, bacia do Rio Paraná, plantas ameaçadas de extinção, floresta umbrófila densa, palmeireto, pinheiro do Paraná, imbuia, pente de macaco, olho d'água e xaxim. Esqueci que tinha colocado estava ampliado. Então, aqui é um jardim em estilo francês, que está na entrada do jardim. Essas flores aqui, essas plantas, são produzidas no horto do Guabirutuba, né? Então, eles sempre trocam, ele está muito bonito, muito bonito. Esse amarelo aqui dói até de tão bonito que está. Aqui a estufa, tem uma queda d'água ali na frente. A estufa foi inspirada no Palácio de Cristal de Londres. Essa estrutura de ferro e vidro abriga em ambiente climatizado diversas plantas e flores características das regiões tropicais e uma importante coleção da floresta atlântica. Deste local, você pode ter uma bela vista dos jardins em estilo francês, que ficam na frente. Então, aqui, como a estufa estava fechada, eu tirei da porta essa foto. Então, são exemplares da Mata Atlântica. Então, aqui daí da frente da estufa, a gente tem essa visão do jardim em estilo francês. E daí, saindo da estufa, né? Você está de costas para a estufa. À esquerda tem esse talude todinho com buganvília branca. E à direita também. Aqui já tem algumas florescendo. Então, eu imagino, né? Quando todas essas estiverem floridas, um tapete branco aqui nesse talude, vai dar muita foto bonita ali, vai ficar maravilhoso. Aí, saindo da estufa, para o lado direito, tem essa galeria das 4 estações. Foi inaugurada no ano passado. Então, é naquela estrutura que fica atrás da estufa. Ali, nós vemos uns vasos com ripsales e jasmim dos poetas, que sobe nessa fita de aço, né? Um arame de aço que vai até lá em cima. Imagina tudo isso daqui a um tempo, né? Como é que vai ficar? É muito bem cuidado. Então, aqui dá para ver uma visão geral daquela estrutura atrás da estufa, a entrada. Ali dentro tem um café escola do Senac. Quando a gente foi, o café também estava fechado. E ali dentro tem plantas e flores de todas as estações e algumas esculturas. Vasos, né? E bancos. Muitos bancos lá dentro para você sentar e apreciar. É muito bem cuidado, a gente vê jardineiros se molhando, cuidando, os canteiros ali dentro, está bem organizado e bem cuidado. Aqui é aquela trepadeira 7 léguas que está subindo, né? E nessa estrutura aqui não tem janela, então aqui é tudo vazado, né? Tem uma cobertura no meio da estrutura, então se você estiver lá e começar a chover, você não vai se molhar ali, né? Mas aqui entra água. Mas tá bem organizado ali. Aí eles colocaram as placas das 4 estações
Mas as plantas, não quer dizer que ali tem só planta de outono, por exemplo, né? Essa planta aqui, a Erisine, ela fica bonita o ano inteiro. Inverno, aqui tem um canteiro muito grande de lavanda, jasmim-manga, a dracena. Lembramos muito das Sejartianas lá, muito, porque vocês vão reconhecer todas as plantas, né? Aqui tem um canteiro de bulbine, bulbine amarela, aloe vera. Saindo desse Jardim das Quatro Estações, tem esse Jardim de Plantas Nativas, saindo do lado direito. Então, aqui, Jardim de Plantas Nativas, a gente vê aqui canteiro de caliandra, lantana, e outras aqui que são nossas, né? E eles fizeram essas estruturas aqui justamente para acomodar plantas de meia sombra. As da ponta aqui são sol pleno, mas bem lá no meio tem plantas de meia sombra. Aí as placas que existem ali, né? A venca, lanterna chinesa, diódia, caliandra e vedélia. Vedélia é aquele picão de praia. Então, a caliandra tem o chafariz ali. A vedélia, nome popular é picão da praia, tá com um canteiro bem bonito. Aqui as plantas de meia sombra. E essa lamanda, né? Eu nunca tinha visto essa semente aqui de lamanda. É uma espécie diferente, já saiu numa revista do Sejarte, essa lamanda aqui. E o Jardim das Sensações. Prepare seus sentidos, nos próximos 200 metros você vai entrar em contato com texturas, formas e aromas em uma incrível experiência sensorial com a natureza. Eu vou mostrar para vocês umas fotos que eu fiz quando eu estive lá em 2019, porque agora ele estava fechado. Então, na entrada é esse poço fechado, né, com suculentas plantadas aqui, e aqui está escrito, atenção, não suba no poço. E aí tem vasos, né, e com as plantas diferentes. Quem conheceu o Jardim da Dona Regina, o Jardim dos Sentidos, é semelhante, né? Aliás, esse é semelhante ao dela, porque esse é mais novo, né? O dela era mais antigo. Esse daqui foi inaugurado há pouco tempo. Então, olha o que está escrito na placa. Aqui está em braille, capuchinha, o nome científico, família e a origem. Então, aqui, eles recebem muitas escolas, então, é o público-alvo deles, né? Mas os visitantes, assim, os turistas podem entrar também, mas o público-alvo deles são as escolas, as crianças. Então, tem aqui as plantinhas que as crianças podem tocar, né? E sempre tem o guia deles ali para orientar, para acompanhar. Está bem organizado. Ali dentro desse jardim tem essa queda d'água. E saindo do jardim, então tem as trilhas, por onde você pode passear, contemplar, ouvir o som da natureza. E olhem só, era uma sexta-feira à tarde, e olhem só. Então, praticamente, tinha poucas pessoas, muito poucas pessoas. Aqui a ponte que dá acesso à sala de exposição e de palestras. A Sala das Araucárias, espaço lúdico criado para a educação ambiental no Jardim Botânico Municipal. Aqui serão atendidas turmas de escola e grupo de crianças que entrarão em contato com as informações e curiosidades sobre a vegetação, por intermédio de atividades e das coleções vivas do Jardim Botânico. E o herbário, que tem ali nessa construção também, que é o antigo Museu Botânico Municipal.
É reconhecido internacionalmente como um dos maiores acervos do país, com rico material de pesquisa botânica, em especial as exicatas, plantas secas tratadas e fixadas em cartolina, identificadas e preservadas, do Brasil e exterior. Possui também um acervo bibliográfico botânico. O Museu Botânico foi fundado pelo botânico e professor Gert Günther Hatzbach em 1965, e ele faleceu em abril de 2013, aos 90 anos. Então, o professor Gert Hatzbach é um professor muito importante, e principalmente por esse acervo, né, desse Museu Botânico. Ele é conhecido mundialmente. E aqui algumas vistas, né, do Jardim Botânico. Um dos lagos, ele tem 2 lagos. Esse fica em frente à sala de exposições. Aqui a área com palmeiras. Eu senti falta das plaquinhas ali, com o nome das palmeiras. Floresta Atlântica, então todos os nomes dos indivíduos que estão representados ali, da Floresta Atlântica. Palmeiras brasileiras. Floresta estacional semidecidual, idem, tudo que é representado ali. Aqui a foto de um dos bosques. Então, com 30 anos, as árvores já estão bem formadas, né? E aqui é outro lago. E é isso. Então, programe um passeio até um jardim. Convide alguém da família ou uma amiga. Esses jardins sempre têm novidades. Comece pelo Jardim Botânico de Curitiba. Não tem aglomeração de pessoas, só de plantas, peixes, pássaros e tartarugas. São muitas belezas para apreciar. Depois do contato com a natureza, voltamos com as energias renovadas. É muito bom, né? Qualquer passeio até a natureza. Muito obrigada.